Voltamos com mais um vídeo. Sim, galera, voltamos com mais um vídeo. E hoje nós vamos entrar dentro de um universo que cria outros universos. Porque nós vamos falar de world building. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Nós vamos falar sobre criação de mundos. O world building normalmente é associado muito à literatura, onde que escritores conseguem ali meio que criar os seus mundos, né, fictícios e tal, aquela coisa toda, transformando aquele ambiente que acontece, a narrativa do seu livro, em um universo completamente gigantesco. E muitas vezes a gente pode nos deparar com a questão do world building dentro de filmes, séries, games, livros, quadrinhos. Um exemplo disso a gente tem a Marvel e a DC, que criaram um multiverso gigantesco dentro do seu próprio universo. Então, assim, a questão de construir mundos vem de muitos e muitos anos atrás. E a questão de você ir lá e criar algo que faça com que as pessoas imaginem aquele algo é sensacional. E a gente pode colocar como uma referência muito grande para esse processo, por exemplo, Tolkien, né? Criando o Senhor dos Anéis. Você quer um mundo mais detalhado do que o Hobbit ou o Senhor dos Anéis como um todo, o filme? Cara, se você pegar e pensar que quando você lê o livro, ele te possibilita imaginar um universo. Quando você assiste o filme, você vê algo completamente daquilo que você imaginou lendo o livro. E essa é a grande parada, que muitas vezes esse universo, ele tem a visão da pessoa que está criando. Então, quando a pessoa está escrevendo um livro, ela está criando um universo que, quando vai para a tela de cinema, para uma série, alguma coisa assim, até mesmo para um game, muda vários contextos, porque a interpretação fica para quem está criando o filme, criando o jogo. E muitas vezes você vai se deparar com isso. E por mais que você não vê tanto falando sobre o world building associado a games, né, existe sim essa questão de você construir universos a partir de uma ideia. Porque muitas vezes a gente vai ver aí exemplos de games baseado em um livro, ou às vezes a gente vai ver um livro ou um filme baseado em um game. E aí, dentro disso, a pessoa precisa construir aquele mundo que às vezes estava ali na imaginação, né? Quando você pega um livro, você não tem tanta imagem, referências do que é aquilo. Mas quando você, como autor, começa a descrever o seu mundo, falando que ele tem uma geografia completamente diferente, uma ambientação, a cosmologia, né? Porque quando a gente trata de world building, a gente trata de todos esses aspectos, de religião, mesmo que o seu o mundo não vá ser associado a uma religião existente. Porém, a gente precisa colocar contextos dentro desse universo que faça com que ele seja possível existir. Então, muitas vezes, os autores vão lá e colocam elementos que possam parecer real. E para isso, existe um grande trabalho de pesquisa. Muitas vezes a gente acha que o escritor só vai lá e escreve o livro e tal. Não, existe todo um aparato de pesquisa por trás. Porque, por exemplo, quando a gente está construindo um mundo, vamos imaginar assim, a gente está construindo uma nova ideia de um mundo. Só que esse mundo é bem parecido com o nosso mundo real, porém, além da física, né, a magia existe dentro desse mundo. Então a gente precisa criar a possibilidade dessa magia coexistir com a física. Porque muitas vezes você vai colocar que o seu personagem pode voar, mas o que possibilita ele de voar? Então você precisa descrever esses elementos, mesmo que você não vá detalhar tudo no livro. Você precisa construir todo esse elemento para justificar a possibilidade do personagem voar. Então, existem várias e várias referências que você pode seguir sobre isso. E claro, eu aconselho você sempre dar uma olhada nos clássicos, né? Tolkien faz isso muito bem. As Crônicas de Nárnia
também é excelente para você pegar essa ideia de, vamos dizer assim, buscar referência no mundo, né? The Walking Dead, que é uma série e tem os quadrinhos e tem os livros, que também traz essa questão do universo todo, um mundo pós-apocalíptico. Então, tipo assim, muitas vezes é o trabalho da pessoa que está desenvolvendo pensar como isso seria se acontecesse isso. Um exemplo, como o mundo seria se não tivesse descoberto o Brasil, se não tivesse caído um meteoro e destruído os dinossauros. Então, para isso, você começa a colocar elementos da sua nova ideia. Então, por exemplo, você pode fazer um novo mundo onde os dinossauros não foram extintos e acabou eles se tornando a raça superior e ficaram inteligentes, né? Então, olha só para você ver como que isso já transforma completamente uma simples ideia. Só que para chegar ao fato deles serem inteligentes, eles têm que ter passado por várias eras. E aí entra a questão de você estudar alguns elementos da história. Então, a Era do Ferro, a Era do Impressionismo e aquela coisa toda. Uma coisa que eu gosto muito, que é um estilo que me agrada bastante, é o estilo steampunk, né? Onde que você tem ali a mistura de tecnologia com mecânicas e tal, e aí vem o mundo da magia junto, e tudo isso coexistem de uma forma sensacional. E aí é aquela questão, como que eles fizeram aquilo ali parecer tão real? Eu curto bastante essa questão em relação a RPG. Eu joguei muito tempo, então a gente exercita muito essa questão do world building, né, de criar mundos. Por mais que eu não tenha sido mestre tantas vezes, mas a questão de criar esses universos é sensacional. E nessa época que eu jogava RPG, eu criei o mundo de Ordenos, onde que temos ali uma mistura de seres místicos, né? Anjos, demônios, vampiros, lobisomens e várias outras raças. E eles vivem em um mundo futurista, onde existe a viagem no tempo, e esse mundo ele acaba sendo um multiverso, porque existem várias possibilidades, vários universos coexistentes. E dentro desse contexto é onde que surgiu a ideia do The Moon. Porque, assim, basicamente, para quem não sabe, o The Moon, eu tava com a ideia de fazer ele baseado no filme de Georges Méliès, que era um projeto que a gente tinha na faculdade. E acabou que a gente nunca chegou a concluir esse projeto, mas eu queria dar essa possibilidade de concluir o projeto. Então, eu peguei essa ideia do steampunk ali, do mundo steampunk, e trouxe para dentro do The Moon, aonde eu vou criar um jogo que se passa ali naquela época meio assim, era vitoriana, né? Mas com a questão da pegada steampunk, e o personagem, ele acaba tendo que enfrentar diversos desafios até chegar na Lua e depois voltar, mas tudo dentro de um contexto vitoriano. Então, isso já se torna um universo. Só que como eu sou uma pessoa que tenho problemas, eu resolvi ampliar essa possibilidade. Como Ordenos foi criado e ele é todo um multiverso, eu coloquei que The Moon se passa na Terra 1902, que na verdade ali é uma referência a 1902, que foi ali mais ou menos, acho que se não me engano, o ano da criação do Viagem de la Lune, que é a base, a ideia de origem do The Moon. Então, eu coloquei nesse contexto. Só que aí eu fiz assim, eu vou colocar elementos aqui que eu posso usar em um outro momento. Então, eu criei uma outra terra que é a 2002, que se passa no futuro da 1902. Não sei como que eu vou fazer esse contexto, mas tudo isso parte do pressuposto da minha ideia inicial e a questão de que essas duas terras estão dentro de Ordenos. Então, é muito mais complexo. Dá um pouco mais de trabalho para você criar dessa forma e não precisa necessariamente você se aprofundar desse jeito. Você pode criar um mundo apenas. Você começa ali por uma cidade
e expande a partir da cidade, né? Porque é uma forma de trabalhar com world building. Mas a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Esse aqui é só o nosso primeiro vídeo sobre world building. Nós vamos criar muitos mundos aqui. Eu conto com você. E assim, você já pode começar a fazer um pequeno exercício. Começa a pensar em como seria seu mundo. Porque quando a gente trabalha no world building, a gente precisa pensar na situação política, na geografia do ambiente, se ele é mais florido, se ele é mais deserto, se ele é mais industrial, se ele é menos industrial, e várias outras coisas. A cosmologia, que seria a questão, vamos dizer assim, entre aspas, da religião, né? O universo, as estrelas, vários elementos assim, qual que é a fauna, a flora, quais os tipos de animais que tem, todos esses elementos se encaixam dentro do world building. E a gente vai trazer outros vídeos aqui mostrando para vocês todo esse aparato. Espero que você curta, e se você já gostou dessa ideia de construir mundos, porque uma coisa é certa, necessariamente você não precisa construir mundos apenas para jogos. Você pode criar mundos para livros, filmes, séries, animações, você pode criar para o que você quiser. Até para jogar um RPG, vai que você resolve criar um livro de RPG, né? Então, tudo isso se passa dentro de algum universo. E assim, uma coisa eu te falo, todos os jogos que eu estou criando, ele coexiste dentro do mesmo, não do mesmo universo, mas dentro do mesmo núcleo, que é Ordinus. E Ordinus tem vários universos dentro dele, e ali a gente... Eu vou trazer um pouco mais da história de Ordinus, porque eu acho que vocês vão curtir. Mas, assim, para contextualizar mais, Ordinus é um local onde ele está ali fora de todo o tempo. E em volta dele existem diversos universos. Vamos considerar assim, seria mais ou menos igual Dragon Ball ali, o Torneio do Poder, onde vive o Zeno Daioh e ele criou todos os outros universos. Então Ordinus está ali. E aí os outros universos ficam aqui, ó, meio que girando ali na esfera, e às vezes um universo pode surgir, como também um universo pode ser totalmente destruído. Ordinus é mais ou menos nessa premissa ali, e a gente tem alguns personagens principais dentro desse universo, e o nosso Deus Supremo se chama Avós. Então aí, ó, daqui a pouco vocês vão gostar um pouco da história que eu vou contar para vocês, mas em resumo, world building é isso, e nós vamos trabalhar nele aqui no canal também. Então, além da programação, além da criação dos jogos, nós vamos criar nossos próprios mundos para colocar dentro dos nossos jogos. E aí eu precisava dar esse contexto para vocês, porque a gente vai entrar dentro da criação da história do Chuck, e aí vocês vão precisar entender um pouco mais do porquê eu estou fazendo uma determinada coisa. Porque tudo faz parte de vários contextos universais, podemos colocar assim. Espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!